A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, não é, a todos. Nós estamos nesta oportunidade transmitindo, nós viajamos, não é? E estamos transmitindo a live a partir do hotel onde nós paramos. Mas queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, aqueles que já estão conosco e aqueles que chegarão, não é, para estar com a gente aqui, para realizarmos esta que será a nossa aula de número 81. É a nossa aula de número 81 para a glória de Deus, desejando que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, seja engrandecido, não é, na vida de cada um dos irmãos. Nós vamos aqui, temos uma palavra de oração e vamos ler o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Oremos. Amado Deus, te agradecemos pela vida, por esse dia de bênção, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua manifestando a tua graça, a tua bênção e derramando o teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero convidá-los então para a leitura de um texto da palavra do Senhor, que está, deixa eu pegar aqui, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. O texto diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também vós sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda hoje a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Nós vamos aqui já convidar o pastor Estamos, então, iniciar os trabalhos da nossa aula de hoje, a de número 81. Né? A live de número 81, realizada pelo CETADB. Pastor Ciro, a paz do Senhor, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Paz do Senhor, pastor Ecos, tudo bem? Tudo certinho? Joia. Eu estou na estrada, eu saí para viajar, tive que sair. Sim. E aí eu estou no hotel, inclusive está dando eco aqui, porque eu estou no corredor, porque o ambiente onde a qualidade da conexão é melhor, acaba sendo aqui. Então, eu tive que me ajeitar para isso. Não é? Mas está chegando bem aqui a imagem e o som. Maravilha. Não sei se no meu caso está bom aí também. Não, está ótimo. Eu vi que tem uma sombra aqui, ó. Tem até uma auréola, né? Olha, rapaz, tem uma auréola aqui, ó. É um negócio muito chique. Mas diga lá, pastor Ciro, como é que está? Tudo bem? Na bênção? Tudo bem, graças a Deus. Vamos trabalhando aí, né? É desse jeito. Avançando. A gente vai a campo. Procurando retomar aos poucos aí, né? Graças a Deus, estamos aí. Creio que passando por essa grande chegando já do outro lado, né? Com certeza, já superando, né? Superando o momento mais difícil. O momento mais difícil, a gente acredita que já passou. E aí agora a gente vai se enquadrando e Deus vai dando graça, enfim, o trabalho vai sendo realizado. O fato é que nós não podemos ficar parados, já é tempo de a gente poder atender os pastores, os irmãos, a gente já está realizando esse trabalho desde
desde a semana passada, né? Desde a semana passada nós já começamos a atender a nossa agenda e vai dar certo, vai ser benção. Inclusive eu conversei com o pastor Daniel Ascioli, que é meu sogro, é o pastor presidente da igreja em Apucarana, e conversei com ele a respeito da possibilidade de nós realizarmos a nossa escola bíblica anual, que sempre é feita no mês de julho, mas porque no mês de julho ainda não era possível reunir um grupo maior de pessoas, na cidade agora já pode reunir o que couber na igreja, né? Então eu acredito que a gente deve fazer um agendamento da escola bíblica para o mês de novembro. Assim que a gente define, nós vamos já escalar você para ser um dos professores aqui da nossa escola bíblica, que certamente vai ser uma benção. Rapaz, eu tenho que me readaptar. Muito tempo preso dentro da gaiola. Sem viajar, né? É. Até quando eu fui arrumar a mala para a viagem, eu falei, rapaz, a gente já está tão desabituado, que foi desde março do ano passado, né, sem fazer nenhuma viagem assim para realizar o trabalho. Eu falei, agora a gente tem que colocar tudo esparramadinho assim para ver se não está esquecendo de nada. Mas, graças a Deus, até aqui deu tudo certo. É verdade. Tá joia. Meu pastor, vamos iniciar então os trabalhos nossos aqui. Ó, o Gabriel Fraga já está com a gente aí. Deus abençoe. Olha aí, Deus, irmãos, que o André transmitam também, ó. Isso, através do aviãozinho, os irmãos podem convidar outros irmãos, porque eu estou com a impressão que como os jogos de futebol retornaram às quartas-feiras, nesse horário de 22 horas, tem uma quantidade de crente que deixou de assistir às lives para poder assistir jogo de futebol, né? Aqui mesmo está uma barulheira, aqui não sabe, né? Faço ideia. Faço ideia. Mas o pastor Evandro está com a gente. Deus abençoe, pastor Evandro, a sua família. Aí. Quem mais que eu vi que entrou aqui? O André Cavalcante também. É gente nossa. Deus abençoe. Mas sempre está com a gente, prestigiando o nosso trabalho. Olha, Rivete Silva também está sempre conosco. Sempre com a gente. O Bruno Moraes, olha aí o genro. O genro vai ser o pai. Também, ó. O Bruno vai ser o pai da Clara. Você veja? Já tá definido. Pois vamos lá então, meu pastor. O Márcio Rodrigues, ele pergunta assim: Paulo disse que foi o último dos apóstolos? Eu li inicialmente aqui o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 9. Porque as Bíblias de tradução católica, elas colocam a tradução, né, como ele sendo o derradeiro, o último dos apóstolos. Mas ele aqui, nas traduções das Bíblias protestantes, ele não usa a palavra último. Não é? Ele usa o menor, ou aquele de menos importância, enfim. Mas, com a palavra, o pastor Ciro, para responder aqui o irmão Márcio Rodrigues dos Santos, Paulo disse que foi o último dos apóstolos? Olha, pastor Alex, eu penso que nesse texto aí, ele não diz que ele foi o último dos apóstolos. Eu creio que ele está dizendo que ele foi o último a quem Deus deu, né, o privilégio de ver Jesus. Claro que naquela ocasião, né? Bom, João, o irmão está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, pode falar. João, claro, andou com Jesus e depois ele teve o privilégio de ver Jesus também glorificado, né? Quando ele teve aquela experiência maravilhosa na ilha de Patmos. Paulo, ele se referia também a isso, que Jesus apareceu a ele ressurreto. Que essa era também de acordo com 1 Coríntios 9, Paulo, de certa forma, diz que essa era um dos requisitos para ser considerado apóstolo, né? Apóstolo, com certeza. Ter visto o Senhor, né? Então, como Paulo não teve o privilégio de andar com Jesus como os 12, ele então estava dizendo, olha, Jesus apareceu a mim, como, no caso, um abortivo, por último, eu que sou o menor e tal. Ele se humilha, ele mostra que ele não é nada, mas pela graça de Deus, Deus o fez até superior, né? Em trabalho, em tudo, né? Ele acabou superando, até mesmo em quantidade de livros que ele escreveu, as epístolas, né? 13 epístolas pelo menos. Então ele superou a todos eles.
Agora, é bom dizer, aqui só para acrescentar alguma coisa a mais, aí para lançar luz sobre essa questão, que a Bíblia não diz também que apenas os 12, né, foram apóstolos, e nem diz que Paulo foi o último dos apóstolos, porque alguém defende essa tese também. Não, houve apenas os 12 e Paulo foi o último. Agora, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que o ministério apostólico, ele não terá fim até que termine a era da igreja, né? Com certeza. Claro que há pessoas hoje se aproveitando disso para se auto-intitular apóstolos, né? Agora, o ministério apostólico existe, porque lá em Efésios 4, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, né, levou o cativo o cativeiro, e ele mesmo deu dons aos homens, e deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que esse até que faz com que nós tenhamos a certeza de que o ministério apostólico continua. Não somente o ministério apostólico, mas o ministério profético, o ministério de pastor, o ministério de evangelista, ou seja, todos os dons ministeriais, eles continuam. Tanto que, se nós lermos com mais atenção o Novo Testamento, nós vamos ver que houve outros apóstolos, além dos 12 e além de Paulo. O próprio texto que o irmão leu aí, 1 Coríntios 15, menciona Tiago, né? Ali Paulo disse que Jesus apareceu também a Tiago. Que Tiago é esse? Não era o Tiago, claro, o Tiago, irmão de... o filho de Zebedeu, né? Ali, que foi morto. Mas ele se refere, claro, a Tiago, irmão do Senhor, que inclusive em Gálatas, talvez seja interessante ler esse versículo, Gálatas 1, versículo 19, a Bíblia mostra que Tiago, irmão do Senhor, ele também foi considerado apóstolo, além dos 12. Inclusive, ele presidiu aquele primeiro concílio em Jerusalém, no ano 50, né? Depois de Cristo, provavelmente em torno desse ano, 50. Ali houve o primeiro concílio em Jerusalém, e quem presidiu aquele concílio foi Tiago, não o Tiago dos 12, porque aquele havia sido morto, a espada, já no capítulo 12 nós vemos isso. Então aquele Tiago que aparece no capítulo 15 é um dos irmãos de Jesus, que escreveu também a epístola de Tiago, né? Então veja aí, Gálatas 1:19, o que Paulo falou, por gentileza. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, não via nenhum outro dos apóstolos, a não ser, né? Senão, então, Tiago aí é chamado pessoalmente de apóstolo. Outro que também possivelmente teve, pelo menos o status de apóstolo, foi Apolo. Apolo, que é mencionado lá em Atos como alguém poderoso nas Escrituras, mas que ainda não conhecia, né, detalhadamente a doutrina do Espírito Santo. Aquele casal Priscila e Áquila, que era um casal de ensinadores, explicou a Apolo ponto por ponto a doutrina que nós chamaríamos hoje de doutrina pentecostal, né? Ou paracletologia, né? A doutrina aí que trata das ministrações do Espírito Santo, mais precisamente. E depois, lá em 1 Coríntios 4, versículos 6 a 9, acho que também poderíamos ler, aproveitando que o povo está chegando aí, se bem que hoje parece que o povo aí, alguns, pelo menos aqui do Rio, né, ou de outros lugares do Brasil, acho que não estão muito bem convertidos, estão vendo o jogo do Flamengo, né? Até a gente sabe que tem muitos flamenguistas aí no Brasil, mas infelizmente, né, tem pessoas que deixam uma live que fala da Bíblia para ficar vendo o jogo do Flamengo. Que Deus ilumine, né, essas pessoas. 1 Coríntios, mas quem está aqui já, por gentileza, clique aí no coraçãozinho, clique no aviãozinho, sacode aí os irmãos, as irmãs que estão vendo o jogo do Flamengo, para que eles venham aqui para a live. 1 Coríntios 4, versículos 6 a 9. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo,
por amor de vós, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferencia, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? E já estáis fartos, já estáis ricos, já estáis sem nós reinais. E prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, ele diz aí a nós apóstolos, né? Então, ele tinha falado de Apolo, ele diz, ó, para que em nós aprendais, né, a não ir além do que está escrito, fala, e ele disse, apliquei isso figuradamente, né, ou em semelhança, a mim e a Apolo, e depois ele fala, nós os apóstolos. Então, ele acaba, de certa maneira, aí respaldando, né, o apostolado de Apolo. Outro também que é chamado textualmente de apóstolo é Barnabé, que está lá em Atos 14, a gente pode ler também, já que lemos de Tiago e de Apolo, vamos ver também Atos 14, versículos 4 e 14, né? Atos 14, 4 e 14. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. O 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Inclusive, Barnabé aparece primeiro, né? Fica bem claro, né? Apóstolo. Agora, tem aqueles que dizem que Paulo foi o último dos apóstolos, que dizem, não, Barnabé é apóstolo, mas é um outro tipo de apóstolo. Então, usam uma argumentação, né, que eu acho difícil de sustentar. Sustentar, com certeza. O texto é claro, né? E sobre Barnabé ainda poderíamos ler 1 Coríntios 9, mas vamos deixar para os irmãos estudarem depois, que também Paulo ali faz uma menção indireta ao apostolado de Barnabé. 9, 4 a 6, né? 1 Coríntios 9. Silas e Timóteo, de certo modo, a gente vê ali também uma certa menção indireta. Andrônico e Júnias, né? Sendo que Júnias, aí tem pessoas que dizem que era uma mulher, mas eu penso que era homem, né? Penso que é um nome masculino ali no caso, Júnias, né? Que também não fica claro se era apóstolo, mas que se distinguia entre os apóstolos, né? Então, quer dizer, tinha entrada e saída no meio dos apóstolos. Alguém acredita que ali é uma menção também de que seriam apóstolos, Andrônico e Júnias. Aí já fica mais difícil de sustentar, mas não deixa de ser um indício, né? Um indício. E Epafrodito também. São alguns dos personagens que teriam também recebido pelo menos o status de apóstolo. Agora, Paulo, Barnabé, para mim é claro. Apolo também, praticamente ali, o texto diz isso, que ele era apóstolo, e os outros é mais uma menção realmente assim, bem subjetiva, não dá para sustentar, não dá para ser dogmático. Agora, a pergunta do nosso irmão é se Paulo foi o último. Penso que não, ele se refere ao fato dele ter visto o Senhor ressurreto, né? Dentre, além dos 12 e o próprio Tiago, e também a multidão que viu, os 500 irmãos que viram Jesus, Paulo disse, e também ele apareceu a mim, né? Apesar de eu ser o menor de todos e tal, e ele se humilha ali, mostra que ele é o menor de todos os menores, mas pela graça de Deus, ele acabou fazendo um grande trabalho para o Senhor, até superior, né, ao dos 12. Maravilha. Saudar aqui o pastor Carlos, que é lá de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Pastor da Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas, ligada à CADETAN, convenção que é presidida pelo pastor Gedeão Menezes, né? Amigo nosso. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Carlos, Deus abençoe. Pastor Carlos, Deus abençoe. Maravilha. Pastor Ciro, o Oswaldo Filho, ele quer dizer o que é que pode ser dito a respeito do Textus Receptus. Aí já é um assunto um pouco abrangente. É um assunto que se refere à crítica textual, né? Crítica textual em teologia é um assunto um pouco mais elevado,
né? Não faz parte, claro, do estudo básico da teologia. Já é um estudo mais avançado, e a pessoa que estuda crítica textual, ela tem que ter, claro, um bom embasamento teológico, uma segurança e também crer de todo o coração que a Bíblia é a palavra de Deus, para não ser conduzida ou até induzida a descrer na Bíblia como palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, indiscutivelmente. A crítica textual, na verdade, ela se ocupa aí da reconstrução do texto, né? Assim, para cada vez mais buscar melhores fontes e tal. Não quer dizer que a Bíblia não mereça crédito, pelo contrário. A crítica textual, ela, quando utilizada por pessoas piedosas, ela comprova mais ainda, né? Cada vez oferece maiores elementos que comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus, indiscutivelmente. Porque nenhum documento, aqui falando do Novo Testamento, que é quando se fala de textos receptos, claro, é o texto do Novo Testamento, nenhum documento é mais bem autenticado, nenhum documento é mais confiável do ponto de vista documental do que o Novo Testamento. E o Antigo Testamento também, a Bíblia toda. Agora, vamos explicar então. Antes de você entender o que é texto receptus, você precisa entender que tem 3 tipos de texto base para o Novo Testamento, para os 27 livros do Novo Testamento. Existe o texto majoritário, existe o texto recebido, que é chamado de textos receptus, e existe o texto eclético, que também é chamado de texto crítico. Então, veja, 3 tipos de fontes que vão ter, claro, entre elas, variantes textuais. Mas o que são cada um desses textos? O texto majoritário é assim chamado porque é uma grande gama de manuscritos, é a maioria dos manuscritos, e aí são mais de 6.000 manuscritos, por isso é chamado texto majoritário, de maioria. Só que esses textos aí, que são a maioria, eles muitas vezes são chamados por alguns críticos, que são mais tendentes para o liberalismo teológico, e não para a defesa de fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, eles acabam dizendo que essa grande maioria de textos não merece confiança porque são recentes. Ou seja, estão um tanto quanto distantes do período em que o Novo Testamento foi escrito. Então, textos, por exemplo, do século X, do século XI, século XII. Então, só que são muitos manuscritos. São cópias e mais cópias, né? E aí o pessoal diz, não, essas cópias, elas estão muito distantes da fonte. É uma tese que se mostra defeituosa. Por quê? Porque, na verdade, Deus se valeu das mais diversas cópias para preservar a sua palavra e fazer com que ela fosse conhecida. Então, cada vez que um texto chegava à mão das igrejas, elas eram, as cartas, por exemplo, elas eram orientadas, os crentes a fazerem cópias. Então, por isso que tem muitas cópias. E há cópias do século XII, por exemplo, mas que se mostram idênticas praticamente a cópias do século V, do século IV. Então, não tem diferença, apesar de serem mais distantes do original. Mas é uma grande maioria. Existe o texto crítico. Aí o texto crítico, o que é? O texto eclético, né? O texto eclético, ele é baseado em poucos manuscritos. Só que são manuscritos mais antigos. Manuscritos do século IV, do século III, do século II. Que estão mais próximos do original. Aí alguém diz, isso aqui é mais confiável. É isso que muita gente chama de melhores textos. Melhores porque são mais antigos. Mas essa tese também se mostra defeituosa, né? Por quê? Porque, lamentavelmente, esses manuscritos mais antigos, eles são manuscritos do Egito. São manuscritos lá, os códices sinaíticos, os códices vaticanos, né, que são mais antigos e foram encontrados lá em Alexandria, no Egito. São manuscritos alexandrinos. Um lugar onde havia muitas heresias, onde certamente esses textos teriam sido deturpados, que foram encontrados, inclusive,
como que escondidos, como que se alguém tivesse jogado fora. Porque os bons manuscritos, eles eram copiados e recopiados para que chegasse ao alcance, né, para que alcançasse o grande público, a igreja, né, que estava espalhada, né? Os manuscritos majoritários, o texto majoritário é um texto bizantino, por isso que é chamado de massa bizantina, onde o cristianismo floresceu, onde houve ali uma maior difusão do cristianismo. Então, esses manuscritos acabam tendo maior confiança para quem é conservador. Agora, o que é o texto recebido? O texto recebido é o texto do período da Reforma Protestante. São 6 manuscritos que foram retirados da grande massa bizantina, ou seja, do texto majoritário, da maioria. Dentre esses milhares de manuscritos, 6 manuscritos foram retirados, foi feito um cotejamento, e o responsável por isso foi Erasmo de Roterdã, né? E ele, então, esse texto serviu de base para o texto da Reforma Protestante, que depois as nossas Bíblias, a maioria das nossas Bíblias, né, a King James Version, né, a Reina Valera, a versão corrigida de Almeida, né, logo no princípio. Depois dessas Bíblias, o que aconteceu? Elas foram sofrendo também influência do texto crítico. A corrigida, em alguma medida, sofreu influência, a atualizada sofreu influência, mas não uma influência a ponto de corromper o texto. Não. O problema dessas Bíblias que vem sofrendo influência do texto crítico é quando alguém cegamente diz, não, os manuscritos mais antigos são os mais confiáveis, então vamos nos basear neles. Aí lá, por exemplo, tem o caso, o texto de Marcos, no final, um manuscrito apagado, né? Vai só até o versículo 9, depois dos versículos 10 a 20, está apagado. Só aquela parte que diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que aparece em mais de 98% dos manuscritos, alguém diz, não, isso não está de acordo com os melhores textos. Aí alguém coloca em colchetes, outros tiram completamente, né? É um absurdo isso aí, né? Não tem que tirar nada. Foi recebido, é o texto da Reforma, é o texto que chegou até nós, né? Não tem nenhuma comprovação científica, que eu digo, porque tem pessoas que se debruçam sobre isso para fazer cotejamento e comparação, né? E chegar à conclusão. Eu já citei aqui em outra live o caso do Dr. Wilbur Pickering, que ainda é vivo, que é um grande erudito no campo de manuscritologia, né? Ele mora em Brasília, o Dr. Wilbur Pickering, que inclusive tem o canal dele na internet, se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês vão encontrar. Dr. Wilbur Pickering, que é um missionário americano, que fez um grande trabalho entre os índios no Brasil e também trabalhou com tradução durante muito tempo, né? E continua cotejando manuscritos, e que lançou uma tradução do Novo Testamento, inclusive, da família 35, que é o grupo com manuscritos mais confiáveis, segundo a pesquisa que ele fez, o levantamento, durante muitos anos, uma vida toda dedicada a isso. Então, ele prova ali por A mais B que o final mais extenso de Marcos consta dos originais, o texto de João 7, 53 até 8, versículo 11, que fala da mulher adúltera e tal, que algumas Bíblias, lamentavelmente, algumas versões baseadas somente no manuscritos lá, o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanos, e outros poucos manuscritos mais antigos, estão dizendo, não, isso não estava no texto original. Então, o que eu tenho, esse assunto é um pouco pesado, né, para abordar assim numa live, mas o texto recebido é o texto base do Novo Testamento, das nossas Bíblias, a versão corrigida de Almeida, a versão corrigida... As principais versões, né? As principais versões. Eu estou fazendo esse alerta porque você pode encontrar hoje algumas versões atualizadas, por exemplo, tem aqueles colchetes, né? Inclusive a nova atualizada agora manteve aquilo ali que eu respeito quem defende isso, mas eu discordo completamente, porque eu acho que aquilo só põe dúvida na cabeça dos leigos, né?
aquilo é desnecessário. Ah, não consta dos mais... Só que não diz quais são os mais confiáveis. Os mais confiáveis. Eles nunca apontam. Segue lá aquela linha de pensamento de Westcott Hort, né? E depois Nessel Alland, que eram, lamentavelmente, teólogos que foram influenciados pela teologia liberal, pelo liberalismo teológico. Então, eles não trataram a Bíblia como palavra de Deus. Eles simplesmente partiram do pressuposto de que aqueles manuscritos, por serem mais antigos, eram mais confiáveis. Mas veja... Caiu aqui. Caiu a câmera. Ainda bem que caiu tudo aqui, mas eu já vou recuperar. Ainda bem que foi a câmera, porque no primeiro momento eu pensei que era o irmão que tinha caído. Graças a Deus. Eu já vou recuperar. A Eliane até correu aqui para ver se não era eu que tinha caído, mas não foi só a câmera mesmo. Maravilha. Mas então, só para arrematar, só para concluir isso aí, a gente precisa ter cuidado, né, com essa questão de, porque é mais antigo, é mais confiável. Não é bem assim, porque o rio corre, né? Então o pessoal que diz, não, quanto mais próximo da fonte, mais confiável. Não é bem assim, porque o rio corre. Então, por exemplo, se houve uma falsificação próximo da fonte, a água, a própria ciência mostra isso, que a água correndo, ela vai se purificando. Então ela chegou até nós pura. Por quê? Porque Deus preserva a sua palavra. Ora, por que Deus inspiraria a sua palavra se ele não fosse preservá-la? Então não tem sentido. Deus é Deus, né? Nós cremos na palavra de Deus, no Deus da palavra. Se Deus tivesse inspirado a sua palavra para chegar falsa até nós aqui no século 20, 21, né? Que Deus é esse? Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz, na própria palavra, diz que Deus preserva a sua palavra até 1000 gerações. Claro que é uma força de expressão para dizer que Deus preserva para sempre a sua palavra. Com certeza. Porque, né? Então, quer dizer, Deus preserva a sua palavra. Então não tem sentido alguém dizer que Deus permitiu que a sua palavra foi deturpada e agora os críticos textuais vão reconstruir o texto a bel prazer. Achando, porque é tudo subjetivo. Eu acho que esse aqui é melhor porque é mais antigo. Não é porque é mais antigo que é melhor. Eu prefiro ficar com o texto majoritário. Por quê? Porque Deus preservou a sua palavra através de muitas cópias, muitas cópias. As cópias foram sendo feitas e Deus preservou assim, o rio foi correndo. Aquela falsificação que houve no início, porque os manuscritos alexandrinos estão apagados, claramente, lá no texto de Marcos. Um está apagado, o outro está borrado, como se tivesse sido escrito por cima, né? Então, quer dizer, aquilo ali foi uma falsificação, claramente. Agora, o original certamente continha aquela passagem, né? Continha, porque a comparação dos manuscritos mostra isso, que não tem sentido. Alguém diz, isso aí foi uma interpolação, foi alguém que introduziu e tal, e a posteriori. Então, essa é a tese que eles utilizam, mas é uma suposição, eles acham que foi isso. Mas eu prefiro crer que Deus preserva a sua palavra. E aquele texto de Marcos 16, 15 em diante, ele é comprovado, inclusive, por outras passagens, né? Ele é corroborado por outras passagens. Marcos 16, 15 e outras passagens que nós até já apresentamos aqui em outras lives, né? Maravilha. Tá ótimo, então. Eu acho que fica fácil para os irmãos entenderem, uma vez que o assunto é vasto e é um assunto que está mais ligado para aqueles que vão trabalhar com exegese bíblica, que vão trabalhar numa profundidade muito maior, né, em relação à compreensão dos textos, a comparação, né, desses textos. Eu sempre estimulo os irmãos, as irmãs, a conhecerem bem o texto em língua portuguesa. Que eu estou cansado de ver gente que sabe muito de grego e não conhece a língua portuguesa. Então você tem que saber a língua portuguesa para você pregar. Mas a exegese você faz no grego. Isso aí é relativo, né? Claro, existe uma exegese mais elevada que você faz direto no texto grego. Agora, você faz exegese também no texto em língua portuguesa. O texto precisa de exegese na língua que você vai pregar, né? Então, isso é necessário. Agora, o que eu queria só falar, assim como um ponto final, então eu falei de texto majoritário, texto crítico e texto recebido. O texto recebido são 6 manuscritos
que, claro, foram cotejados para tirar um texto final, mas não é que são textos diferentes. Eles tinham pequenas variantes, eles foram cotejados, chegou-se num texto final, que é o texto que deu origem ao nosso Novo Testamento. Só que esses 6 manuscritos foram retirados da grande massa bizantina, da maioria dos textos. Então, ele é corroborado pelo texto majoritário. O que destoa aí é o chamado texto crítico, o texto eclético, que se baseia em poucos manuscritos mais antigos, só que são textos que possivelmente foram adulterados. E é com base nesses textos aí que a turma fala que a Bíblia precisa ser revisada, né? É verdade. Atualizada, não é revisada, é atualizada. Pois vamos lá então. O Vitor Cunha fez a seguinte pergunta aqui, a respeito das boas obras. São consequências do novo nascimento? Quando se fala de boas obras, a pergunta dele é essa, se isso tem alguma ligação como consequência ao novo nascimento. O texto de Efésios 2, 8 a 10, que a gente sempre cita aqui, diz isso, né? Diz lá que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras, como resultado da salvação, são uma bênção. O que não podemos defender, claro, é a salvação pelas obras, é a pessoa querer ser salva mediante boas obras. Mas as boas obras também confirmam que a pessoa tem fé, e foi salva pela fé. É disso que Tiago trata, né, na sua carta. De fato. Está em perfeita sintonia com isso que Paulo falou. Então, a salvação de imediato, claro, ela traz 3 bênçãos de maneira instantânea: a justificação, a santificação e a regeneração. Então, a pessoa, quando ela é salva, ela já é de imediato santificada, justificada e regenerada. Ou seja, a partir daí, ela, claro, tem um novo caminho a trilhar. E é um caminho de boas obras, porque além dela ter sido transformada, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo, ela vai ser ensinada, ela vai aprender a sã doutrina e vai saber como andar de maneira honesta, né? A Bíblia diz: andai em honestidade, andai em amor e tal, seguir a paz com todos. Então, isso são boas obras. Então, as boas obras, sim, sem dúvida, nesse caso, elas são consequência do novo nascimento. Maravilha, tá ótimo então. Agora vamos lá para o André Messias. O André Messias, ele cita aqui as testemunhas de Jeová. Aí ele diz assim, ó, as testemunhas de Jeová utilizam o termo Israel espiritual, isso com a intenção de espiritualizar o que é literal. Como argumentar contra essa posição? As testemunhas de Jeová fazem isso, por quê? Porque até mesmo o termo testemunhas de Jeová, que elas aplicam a si, é algo que foi dito para o povo de Israel. Né? Porque se a gente ler, por exemplo, Isaías 43, versículo 10, vamos ler, por gentileza? Isaías 43, 10. Agora, Aí nós... vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E o 11, por gentileza? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, agora, Deus está falando aí para o povo Acho de que Israel. o 12 também vai ajudar. É o 12, é. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então Deus diz para o povo de Israel, ou para Jacó, como diz aí também, né? Que é o nome antigo, é o nome de Israel. Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel, mas Deus continua chamando Israel de Jacó, né? Isso é interessante, né? Bichinho de Jacó, etc.
Então, veja, os israelitas, o povo de Deus, os escolhidos, foram chamados minhas testemunhas. Então, eles são chamados textualmente. Esse texto aí, porque as testemunhas de Jeová tiram o seu nome daí. Tiram desse versículo especialmente. Esse versículo não está falando da igreja, está falando de Israel. Então, eles são obrigados a espiritualizar a bel prazer os textos e chamam de Israel espiritual. Agora, o irmão diz aí, como que vamos argumentar? Quem convence é o Espírito Santo, não tem jeito. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que vamos convencer, mas nós pregamos a verdade. Agora, se formos falar em termos hermenêuticos ou termos exegéticos, que é o que você pode utilizar do ponto de vista da argumentação, né? O que deve ficar claro é que nós não temos permissão para espiritualizar o que é literal. Aliás, nem vamos literalizar o que é espiritual, o que é alegórico, porque o texto se impõe. Hoje em dia tem pessoas que ficam falando, temos que atualizar a Bíblia, o irmão até citou aí, porque cada um tem uma percepção. Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas como assim? Para você a Bíblia é uma coisa, para outro cada um pensa de um jeito. Isso é uma ideia equivocada, porque o texto se impõe. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem sofrido na mão de muita gente, mas ela continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia não é o que você acha, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você entender errado, o problema é seu. É você que está interpretando de maneira errada. Mas o texto bíblico se impõe. Por isso você tem que estudar exegese minimamente para você entender que o texto ele se impõe. Eu não posso alegorizar o que é literal. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala dos 144 mil, lá em Apocalipse 11, ou melhor, Apocalipse 7, depois Apocalipse 14, a Bíblia diz claramente que aqueles 144 mil são 144 mil israelitas. Por quê? Porque são 7 mil de cada tribo. 7 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, perfazendo 144 mil. Não tem como eu afirmar que aqueles 144 mil são cristãos hoje. Né? Por exemplo, ou cristãos muito que vão... menos testemunhas de Jeová. Exatamente, ou um grupo seleto de testemunhas de Jeová que vai morar no céu. Isso aí é forçar o texto a dizer o que ele não diz. Então eu não tenho permissão para espiritualizar aquilo que é literal. Como também eu não vou literalizar o que é espiritual. Então é muito claro, quando é uma parábola, quando é um gênero... Porque a Bíblia tem várias figuras de linguagem, né? A Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem alegorias, a Bíblia tem metáfora, mas quando é metáfora, a metáfora se impõe. Né? Então, quando, por exemplo, Jesus disse, eu sou a porta, olha como o texto é claro, eu sou a porta. Se você ler assim, não, então eu não tenho permissão para... tudo bem, então se Jesus falou eu sou a porta, é uma porta. Não, o texto se impõe, é só você continuar lendo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, achará passagem. Claramente ele está fazendo um uso figurado. Está dizendo que ele é a entrada para a salvação. É por ele que a pessoa vai ser salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, literalmente. Ele está falando que ele é o mediador entre Deus e os homens. Se alguém... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o mediador. O texto se impõe. As parábolas também. Um homem tinha 2 filhos e tal. A parábola do filho pródigo, né? O semeador só semear. Claramente é uma comparação. Agora, quando a Bíblia está falando de maneira, o texto é literal, não tem como eu alegorizar. Então, esse é um problema também, até no campo da escatologia, né? Muitos querem espiritualizar a bel prazer. O milênio, a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Ali não tem permissão para você dizer, não, Apocalipse é um livro altamente simbólico, então você tem que alegorizar tudo, inclusive a própria vinda de Jesus. Jesus não virá? Não vai voltar? A Bíblia diz lá que ele vem com seus exércitos. Se é tudo uma alegoria, então você vai alegorizar até a vinda de Jesus. Né? Tudo é alegórico. As ressurreições. Né? Mas aí o pessoal... Não, a primeira ressurreição é alegórica, a segunda é literal.
Qual a permissão para fazer isso? O texto não te dá essa permissão. Com certeza. Você está impondo os seus pressupostos. É um perigo quando a pessoa ela tem pressupostos e se esquece que a evidência está acima dos pressupostos. Pressupostos são importantes, desde que eles não estejam acima da evidência. Ora, se o texto mostra de maneira evidente que ali é algo literal, como que eu vou espiritualizar o que é literal? Ah, não, mas eu tenho uma escola de pensamento, eu sou milenarista, eu sou pós-milenarista, então eu vou ter que adequar aqui. Aí que está o erro, né? Então, claro que todos nós temos nossos pressupostos, mas esses pressupostos não podem ser maiores do que a própria evidência. Então, eu acho que esse é o grande erro também das testemunhas de Jeová, que elas espiritualizam o que a Bíblia não permite que seja espiritualizado. Então, o que é para Israel é para Israel. O que é para a igreja é para a igreja. Há textos que são, claro, atemporais, se aplicaram a Israel e se aplicam a nós. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se aplica a nós, porque Jesus também disse, eu sou o bom pastor. Então, se ele é o bom pastor, claro, Deus é pastor, foi pastor para Israel, o povo de Deus, e continua sendo o pastor da igreja hoje. Mas tem coisas que era só para Israel. Aqueles detalhes que tem nos Salmos, de adorar a Deus com a espada na mão, ali é literal, né? Então, quem quer tomar, por exemplo, aquelas passagens que falam de danças, o mesmo Salmo que fala de dança, fala também da espada na mão. Então, você tem que dançar com a espada literalmente na mão. Olha o perigo disso, você cortar a cabeça de alguém, né? Você fica nervoso com o irmão no culto, aí é complicado, né? Então tem que saber aplicar o texto dentro do seu contexto, interpretar e depois aplicar, né? Maravilha, tá certo então. Agora a respeito de segurança da salvação. O José Vitor, ele fez uma colocação da seguinte sentido, falando a respeito de segurança da salvação. Muitos veem o tema segurança da salvação como um ioiô, vai e volta. Ou seja, pecou, perdeu, pediu perdão e está de volta. Segundo a afirmação que ele faz, isso não parece ser arminianismo. Não parece arminianismo e, sobretudo, não é bíblico, né? Não é bíblico. Com certeza. Porque nós temos segurança da salvação, segurança real, né? Porque a salvação é pela graça. Se a salvação é pela graça, e Jesus mesmo falou, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Diz lá em João capítulo 10, versículos 27 e 28. A segurança da salvação é real. Eu não vou perder por qualquer motivo. Imagina eu, estou lá no trânsito e tal, fico nervoso, um motorista me dá uma fechada, eu na hora me irrito e falo, vai pro inferno e tal. Vamos dizer que aconteça isso. Aí na hora, o céu se abre, o arrebatamento da igreja, a trombeta soa. Ah, não, você não vai ser arrebatado porque você teve um momento. Não. Isso não é segurança da salvação. Segurança da salvação é real. Eu não vou perder a salvação por um momento, né? Eu vou perder aí vem o outro lado da moeda. Eu vou perder a salvação como? Se eu permanecer no pecado. Se eu não somente entristecer o Espírito Santo, mas se eu cometer tantos pecados, desprezando a minha salvação, a ponto de o Espírito Santo se voltar contra mim. Porque isso está lá no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías mostra quando o Espírito Santo se tornou inimigo do próprio povo de Deus. Porque pense bem, você ter o diabo como seu inimigo é uma coisa. O Espírito Santo está com você. Inclusive a Bíblia diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O livro de Isaías diz isso. Agora imagine o Espírito Santo. Eu não sei se eu vou me lembrar desse versículo agora, de cabeça. Eu creio que é Isaías 63, alguma coisa aí, né? É isso mesmo. Se o irmão puder ler aí para nós, ó, Isaías 63, versículo 10. Isaías 63, versículo 10.
Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então veja bem, se o diabo peleja contra você, o Espírito Santo está do seu lado para te proteger. Agora, se o próprio Espírito Santo se volta contra você, quem vai estar do seu lado? Ninguém. Então você perdeu a sua salvação. Né? Nesse sentido. É isso que o livro de Hebreus fala também. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso aí é o quê? É uma prática continuada de pecado. A pessoa despreza a salvação. A pessoa faz como Esaú. Para que me serve esse manjar? Eu tô com fome. Aliás, para que me serve, né? Essa minha primogenitura? Me dá esse manjar de lentilhas aí que eu tô com fome. Desprezou. E aí Deus deu para Jacó. Tirou de Esaú e deu para Jacó. E o autor de Hebreus fez uma comparação, dizendo, olha, que ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar de lentilhas vendeu o direito à primogenitura. Ou seja, ele desprezou, porque ser profano é desprezar o que Deus te dá, desprezar as coisas espirituais. Então, a pessoa, não é questão de ioiô aí, como o irmão falou, né? Porque tem gente que zomba do arminianismo, sem conhecer, claro, a posição arminiana. A fundamentação, né? A fundamentação de Armínio. Então fica brincando, você kkk, você crendo na salvação, segurança ioiô, tal, se você falou um palavrão, né? Claro que o crente não deve falar palavrão, mas estou dando um exemplo. Falou um palavrão, perdeu a salvação. Pediu perdão, a salvação voltou. Ou seja, Deus risca o nome, apaga e escreve de novo. Não é isso. Isso aí é pessoas que não têm conhecimento, né? Que querem apenas zombar. Quem conhece a palavra de Deus de fato, e conhece também o próprio arminianismo, né, como foi citado aí, sabe que segurança da salvação é algo muito sério. A pessoa, de fato, ela tem certeza de salvação, tem segurança, e não é por um momento que a pessoa vai perder a salvação. Não é por um momento de descontração, não é por um momento até um pecado que a pessoa comete. Né? Vamos dizer que a pessoa comete um pecado e ela está na prática daquele pecado, Jesus vem. Só que a pessoa está salva. Não é o momento que ela... O que vai fazer a pessoa perder a salvação não é um momento, é a permanência no pecado. A prática, né? É o desprezo, é a prática. Não estou incentivando ninguém a pecar com isso. A Bíblia diz que o servo de Deus não deve pecar, né? Inclusive João falou, filhinhos, não pequeis. Mas, se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Você tem que recorrer a ele. Mas se não der tempo de recorrer, se você morrer antes, ou se Jesus voltar, perdeu a salvação? Perde se você permanecer e desprezar a salvação. Agora, se for um momento e Jesus vai ser o advogado, você não vai perder a salvação. Existe segurança real da salvação, né? É isso que a gente precisa esclarecer para que ninguém fique com medo. Ai, meu Deus, e tal, eu tive um pensamento, eu perdi a salvação. Não, você teve um pensamento, peça perdão a Deus pelo seu pensamento errado. Eu falei aquela palavra, não devia, perdi minha salvação. Não perdeu a salvação. Você se sente acusado é porque o Espírito Santo se entristeceu. Ele se entristece. E aí você deve pedir perdão a Deus. Mas veja o texto que diz. Eles entristeceram, o texto de Isaías 63, eles entristeceram tanto o Espírito Santo, foi algo continuado, pecado sobre pecado, que o Espírito Santo se voltou contra eles. É diferente. Não foi algo isolado. Porque pecados isolados, Deus é misericordioso. Olha quantas oportunidades que Deus deu para o povo de Israel. É só você ler. É só você estudar, você vai ver oportunidades mais oportunidades. Mas eles pecaram tanto, chegou uma hora que Deus falou, não, você, por exemplo, agora eu estou fazendo um estudo no livro de Ezequiel, né? Então, você vê no livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel, você vê quantas oportunidades, quantos avisos antes de acontecer lá o exílio, né? Antes de o povo
o reino de Judá, no caso, porque Ezequiel profetiza para o reino de Judá, antes de Jerusalém ser destruída, né? Quantos avisos que Deus deu por meio dos profetas, Jeremias, né? E Ezequiel, que já estava no exílio, mas mesmo assim, mesmo uma parte do povo tendo sido exilada, ainda Deus estava avisando para ver se havia arrependimento, mas não houve. Então, Deus deu muitas oportunidades. Com certeza. Eu, inclusive, na aula da escola dominical, da semana passada, que foi a respeito do reinado de Josias, eu mencionei isso. 300 anos, praticamente 300 anos antes, quando Jeroboão edificou o altar em Betel, aquele profeta que subiu de Judá profetizou para Jeroboão que nasceria um que seria chamado Josias e que purificaria aquele altar, que sacrificaria em cima homens, queimaria ossos. Veja, 300 anos depois, Josias fez aquela reforma toda que ele realizou. Então você veja que foi um tempo que Deus usou a sua longanimidade, dando oportunidade para que o povo se voltasse para ele, e a gente vê que o povo, quanto mais se afastou de Deus, e rei após rei, seguindo idolatria, sendo idólatra, levando o povo para a idolatria, sendo mal e fazendo aquilo que desagradava a Deus. Deus, de fato, dá oportunidade. Só que chega um ponto também que chega, não é? Eu até mencionei isso na aula. Deus é longânimo, mas também Deus é justo. E chega o ponto que aí ele vai exercer o juízo. Então é importante, enquanto a longanimidade está em operação, que as pessoas se voltem para ele. Vamos lá então, meu pastor, a pergunta aqui, bom, a irmã Kedma, ela faz uma sugestão para que a gente realize uma live a respeito de seitas e heresias. Oportunamente, certamente, a gente deve organizar a respeito disso. O pastor Roberto Prates, ele pergunta a respeito do batismo na água, se deve ser feito em piscina ou em água corrente. Bom, o batismo, do ponto de vista bíblico, ele tem duas regras, né? Tem que ser por imersão, com todo respeito aos irmãos e outras tradições, mas eu vejo na Bíblia, a própria palavra batismo significa mergulho, né? Então você vê que Jesus, quando foi batizado por João Batista, né, diz que saindo ele da água, né? Ou seja, ele entrou na água. Você vê também o caso lá do eunuco, que foi batizado, entraram ambos na água, Filipe e o eunuco. Então o batismo é por imersão, com todo respeito aos irmãos aí que tem a prática do batismo por aspersão, ou a igreja da maioria que tem o batismo por efusão, né? Só para entender, aspersão é você aspergir. Borrifar. Agora, efusão é derramar a água sobre a cabeça, né? Agora, o batismo, a própria palavra já diz, né? É mergulho. Então, uma regra é essa. A outra regra é a fórmula batismal. Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, não tem nada na Bíblia com respeito à água corrente, né? Ou piscina, por exemplo. Sendo água em que haja possibilidade de imersão, numa banheira fica mais complicado, né? Mas numa piscina acho que é possível. Uma piscina, no tanque batismal, como acontece na igreja, ou algumas igrejas fazem batismo em rio, que é perigoso, né? Dependendo do rio, mas tem gente que não tem outras possibilidades, não tem tanque batismal na igreja, vai para o rio, mas tem que conhecer bem o local, que a gente tem visto aí vídeos, lamentavelmente, de acidentes que acontecem, pessoas que são levadas até pela corrente de águas, e já houve casos até de pessoas que morreram. Então, é perigoso, mas não tem uma regra na Bíblia dizendo que não pode batizar em piscina ou em água corrente, havendo possibilidade de imersão, né? Porque o batismo tem que ser por imersão. Maravilha, tá bem claro. Acho que a pergunta ela deve ter sido motivada pelo fato de que alguns dizem que batizar na água corrente é porque daí o pecado vai ser levado embora. e o problema é que depois o indivíduo ele continua pecando, né? Pois é. Vamos lá. Meu pastor, a pergunta que está aqui, da Sara Vitória, ela é bastante interessante também,
bem complexa. Ainda que nós já falamos a respeito disso, também no seu próprio canal no YouTube também tem a respeito disso, arminianismo e calvinismo. Quem está com a razão? Então, esse debate é longo. Com Realmente, certeza. vou dar um Esse é um resumo debate aqui. para uma live ou duas ou três e vamos para frente. Vou dar um resumo aqui. É que começa antes de Armínio e Calvino, na verdade, né? Porque o debate começou lá no século IV, no século V, com aquele debate entre Agostinho e Pelágio, né? Agostinho, claro, ele defendia o Deus soberano, tal, e já o Pelágio, resumindo, ele tinha uma tendência a defender uma salvação mediante obras. Claro que Pelágio estava apresentando uma grande heresia. Nesse debate aí, claro, Agostinho, ele tinha razão, ou talvez não no todo, mas em grande parte, né? Então esse debate começou ali. Aí surgiu o semi-pelagianismo, que era alguém, tentaram ali fazer uma Mescla. síntese, né? Uma mescla. Alguém politicamente correto. Não, olha, vamos aproveitar um pouco de cada um. Também acabou se mostrando um equívoco. Agora, o arminianismo ele não é nem pelagiano e nem semi-pelagiano. O arminianismo crê no Deus soberano, crê na salvação pela graça. O que acontece é que Armínio ele foi acusado por um colega de classe dele, né? Eles estudavam numa mesma instituição, e um colega dele, chamado Gomaros, ou Gomar, né? O acusou de pelagiano. Você, Armínio, você é pelagiano, mas foi uma acusação de Gomaros, não é que Armínio era pelagiano. Aí Armínio se defendeu. Só que Armínio acabou morrendo. Só que ele tinha já discípulos. E esses discípulos, que eram os remonstrantes, eles tinham a mesma posição de Armínio e eles se contrapuseram a algumas ideias calvinistas baseadas em Agostinho, mas que se mostravam contraditórias à luz do que os remonstrantes, né? Os arminianos defendiam. Remonstrantes porque eles apresentaram, na verdade, uma remonstrância. Ou seja, eles estudaram aquilo que os calvinistas, né, esposavam e se contrapuseram. Eles acabaram sendo, na verdade, julgados lá no Sínodo de Dort e condenados. Por que eles foram condenados? Porque os julgadores eram calvinistas. Então não havia possibilidade nenhuma deles serem absolvidos, eles foram condenados. Então começaram a chamar o arminianismo de heresia. Só que depois, né, os arminianos continuaram expondo a sua posição, chegou no tempo de Wesley, né, por isso que nós chamamos nós vemos que a nossa posição é armínio-wesleyana, né, porque o Wesley também ele defendeu o arminianismo. Ele foi perseguido também por conta disso, né? Por ter ideias mais arminianas, que na nossa maneira de ver são bíblicas. Né? Claro que a gente evita, às vezes, ficar falando Armínio, porque a Bíblia está acima de Armínio, mas, claro, a Assembleia de Deus, como pentecostal, ela tem uma posição arminiana no que tange a soterologia, a doutrina da salvação, né? E o debate chegou até os dias de hoje, mas aí, hoje em dia, me parece que já há uma pacificação maior, né? Tem alguns grupos mais exaltados que dizem que o arminiano é herege e os arminianos dizem que o calvinista é herege, mas existe uma tendência as igrejas se respeitarem mais. Eu, por exemplo, tenho amigos que são calvinistas que me respeitam, né? Claro que na internet você tem pessoas que vão dizer que o arminiano é herege e vice-versa. Mas a tendência é que haja respeito, porque isso, claro, é uma posição diferente, mas que eu não considero uma heresia, porque heresia é uma palavra muito forte. Quando você fala de heresia, é bom ser muito claro. Heresia é aquilo que fere os credos universais.
né? Os credos universais da igreja são aqueles credos que defendem a trindade, a plena divindade de Jesus, a plena humanidade de Jesus e assim por diante. Quem nega a trindade, tudo bem, abraçou heresia. Quem nega que Jesus é Deus, plenamente Deus, heresia. Quem nega a plena humanidade de Jesus, claro, heresia. Quem nega que Jesus vai voltar, ou seja, a segunda vinda, heresia. Agora, há pessoas que divergem quanto à segunda vinda. Uns acreditam que Jesus vem antes da tribulação, outros acham que ele vem no meio, outros acham que ele vem depois. Ou seja, pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Não são heresias, são posições diferentes, mas todos creem na segunda vinda. O que seria uma heresia seria não crer na segunda vinda, dizer que é uma utopia, por exemplo, como dizem os teólogos liberais aí, um determinado grupo, né, de teólogos liberais que defendem que a segunda vinda é uma utopia. No caso aí também da soteriologia, arminianos e calvinistas creem na salvação pela graça. O problema é que os calvinistas eles são elitistas, eles dizem que tem um grupo seleto de eleitos. É a maneira que eles creem, né? Que para nós é um erro, é um equívoco. Mas nós não vamos, por causa disso, chamar os nossos irmãos calvinistas de hereges. E seria bom que eles também não nos chamassem de hereges, né? Porque nós respeitamos os nossos irmãos presbiterianos, nossos irmãos congregacionais, né? Que tem uma linha mais calvinista. Os batistas, eles se dividem aí, claro que boa parte dos batistas também são arminianos, né? Mas nós, da Assembleia de Deus, somos arminianos convictos. Na nossa declaração de fé, inclusive, está lá. Nós defendemos a posição arminiana, os 5 pontos do arminianismo, né? Que eu já citei aqui em outra live também, que é expresso mediante aquelas 5 letras da palavra facts em inglês, que traduzindo para a língua portuguesa, nós sempre temos repetido aqui, né? Livres pela graça para crer, né? Freed by grace to believe. Depois vem também atonement for all, ou seja, a expiação para todos. Jesus morreu por todos, para que todos tenham oportunidade de ser salvação. Conditional election, ou seja, eleição. Deus elegeu um povo, Deus elegeu também pela presciência, mas é condicional, é para aquele que crê, né? Total depravity, a depravação total, né? E faltou alguma coisa aí, e security in Christ, né? Ou seja, a segurança da salvação que nós citamos aqui é somente em Cristo. Existe segurança, mas a segurança é somente em Cristo. Maravilha, meu pastor. Com esta a gente encerra a live de hoje, não é? Vai ficar para a próxima. A irmã Renata, ela fez uma pergunta em cima da pergunta da live anterior, de número 80. Na live de número 80, ela fez uma pergunta, e é importante que os irmãos saibam, aqueles que estão pela primeira vez ou segunda, todas as perguntas que são feitas aqui nos comentários, elas são registradas, tá joia? E aí, o que nós fazemos é colocarmos ela na lista. Então, eu vou mostrar aqui para os irmãos, ó, tem uma lista. Essa lista aqui é a que eu estou usando aqui, ó, tá certo? Então, as perguntas que foram feitas hoje, elas vão para o final dessa lista aqui, quando nós estamos tratando ainda a respeito deste tema, perguntas teológicas gerais. Então, todas as perguntas serão respondidas, mas na sequência, conforme elas foram sendo feitas. Por exemplo, essas que nós estamos respondendo hoje foram feitas no mês de maio. Né? Maio, essas perguntas foram feitas, depois foram registradas outras, e essas que foram feitas na live 80 e nessa de hoje, 81, elas vão para o final dessa lista e também serão respondidas até que a gente mude a temática, não é? Para as perguntas, agora me faltou aqui, do tema 1, que são as práticas da igreja. Né? As que são as práticas da igreja. Mas serão respondidas, pode ficar certo que serão. Pastor Silas, suas palavras de consideração final para os nossos irmãos que estão conosco, que nós já agradecemos, não é? Pela vida de cada um, pela dedicação, pelo empenho, pelo interesse, né? Pelo interesse dos irmãos em aprenderem mais a respeito de Deus e da sua palavra.
Pastor Ciro. Quero parabenizar os irmãos que chegaram aí e permaneceram. Eu sei que são crentes mesmo, porque dia de jogo assim, né? Tem gente que prefere. Mas eu já vi até um irmão aí alguns irmãos que me saudaram aí que são crentes mesmo, que moram aqui do Rio de Janeiro, mas estão acompanhando a live, né? Eu vi até o pastor Jorge Luiz, aí, um grande amigo aqui do Rio de Janeiro. Com certeza. Ele gosta um pouco aí desse negócio aí, né, que está acontecendo, mas ele preferiu ficar aqui conosco. Deus abençoe. Tá ligado em Deus. Tá ligado, tá ligado em Deus e nas coisas de Deus. Exatamente. Então, é um prazer, mais uma vez, pastor Edson. Deus abençoe. Estamos orando aí. O pastor André Cavalcante aí está sempre conosco também. Mas é isso, pastor Edson. Deus abençoe, um prazer. Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane e toda a nossa família Setari, nosso pastor Daniel Acioli, aí lá em Apucarana, né? O irmão está em viagem. Eu estou na estrada. Está na estrada. Mas Deus abençoe. Estamos aqui todos bem, graças a Deus. E minha esposa já tomou a primeira dose, minha filha também. E eu não tomei ainda por recomendação médica, né? E vou tomar. Esperar um prazo mais. O médico pediu para esperar um prazo maior. Eu creio que essa semana aí eu já vou consultá-lo aí para verificar. E estamos aí superando, com a graça de Deus, esse momento de pandemia. Amém. A irmã Márcia está perguntando se as lives ficam salvas. Elas ficam sim, salvas aqui no Instagram e também no nosso YouTube Setadb. Eu coloquei aí no comentário. A irmã pode, inclusive, acessar o YouTube do Setadb e se inscrever no canal, porque amanhã essa live já será editada e disponibilizada também para que os irmãos tenham acesso ali através do YouTube Setadb. Mais uma vez eu quero agradecer aí a presença de cada um dos irmãos, desejando que o Senhor vos abençoe grandemente. Quarta-feira próxima nós estaremos aqui novamente apostos para mais uma aula. Aí nós estaremos na aula de número 82. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amado Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, glorificamos, bendizemos, porque o Senhor tem estado conosco, tem suprido as nossas necessidades e tem nos abençoado. Nós somos gratos a Ti por tudo o que tens feito por nós, pela nossa casa, a nossa família. Abençoa cada um dos irmãos que estiveram conosco, as famílias que se fizeram representadas. Deus age nas suas vidas também, aos irmãos que trabalham conosco no Setadb, bem como suas casas, supra também as suas necessidades, assim como tens feito conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Ciro, Deus abençoe a ti, a irmã Luciana, a irmã Júlia. Igualmente. Em Cristo Jesus, o Senhor faça vocês abençoados. Pastor Evandro, Deus abençoe, meu jovem. Vamos avante. Deus abençoe. abençoe A todos. Amém.